O projeto Memórias que Educam é um projeto que pretende dialogar com pessoas que estudaram na UEMP, prioritariamente, né? O nosso foco é o estudante. E a UEMP, ela começa a existir, né, depois de 2005, em 2009 ela é constituída definitivamente, né, mas o nosso foco é a FAFICOP, né, andar em direção ao passado mais distante possível, né, por isso que a gente, nesse momento, está selecionando pessoas de preferência nesse período, né. Temos hoje o professor Livaldo Teixeira, que hoje eu quase chamei de Guimarães, mas é Livaldo Teixeira da Silva, né? Hoje nós teremos algum diálogo assim de várias dimensões com ele, né? Profissional, vivencial, né? As labutas da vida, né? E ele vai abrilhantar, então, nosso segundo vídeo, né? Segundo videocast, nosso segundo episódio. Seja bem-vindo, Livaldo. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite. E, começando, eu queria perguntar para você o que você sentiu quando você recebeu o convite. Qual foi a sensação? Certo. Bom, eu quero primeiro agradecer a vocês pelo convite. Acho que é muito prazeroso estar aqui agora conversando com pessoas, né, que fazem parte da UEMP, e eu me sinto confortável porque fiz parte como aluno e depois como docente, colaborador, e tenho muita saudade, né, da vivência que estivemos aqui. Eu senti muito bem porque me trouxe as memórias das aulas, de toda a vivência, né, que eu tive aqui, que foram mais de décadas, né, frequentando, e semanas de extensão, vários momentos que a UEMP viveu, eu tive aqui, né, e foi aqui que me trouxe a possibilidade de galgar novos caminhos, né, e é isso. E você se lembra do primeiro dia de aula na FAFICOP? Como foi todo o começo? Então, eu disse essa pergunta muito boa, né? Porque até deixa a gente um pouco mais à vontade, né? O primeiro dia que eu cheguei para dar aula foi no curso de Pedagogia e de Letras. Eu tinha aula no mesmo dia, mas tanto em Pedagogia quanto em Letras a reação foi a mesma. Eu tinha 23 anos, né? E eu lembro que os alunos pensaram que era algum trote, né? Porque as turmas geralmente ou tinham a minha idade, né? Ou alguns até tinham um pouco mais de idade. Então o pessoal achou que era assim, cadê o professor? E aí eu me apresentei como professor, fui muito bem recebido, claro. E assim, lembrar disso agora foi muito... assim, como dizer, é engraçado, mas traz uma sensação assim de conforto, né? Porque eu lembro que os alunos imediatamente, quando descobriram que eu era o professor, me acolheram, e foi uma experiência bastante significativa, né, para a minha vida. E você fez pedagogia aqui, né? E depois você volta como professor. Que diferenças você sentiu entre o tempo que você foi o estudante de pedagogia e em relação ao tempo que você vem como professor? Eu fui estudante, foi de 1996, lá no milênio passado, né? Século milênio passado. E terminei a pedagogia em 1999. Quando eu voltei para lecionar, aí já era 2003, e o início de 2005 eu
tive que assumir um concurso, né? E aí eu deixei, mas a comparação é que já estava se encaminhando para ser o EMP naquele momento, né? Já era uma outra consciência de universidade, né? De 99 para 2003 estava havendo, então, essa proposta de transformação. A princípio, a gente achava que a FAFCOP seria o EL, né? Mas depois a gente viu, né, que o potencial estaria aqui, né? A UEMP seria as 3 universidades do Norte Pioneiro? Norte Pioneiro. Pioneiro, isso. Então, já estava um pouco diferente, já havia vários professores já tinham trocado, né, de professores. Eu entrei como colaborador, dava aula de gestão, estrutura e funcionamento, e peguei filosofia também, né? Então, assim, foi momentos bem distintos, né? Talvez a minha percepção de aluno não era também a mesma de professor, né? Sim. Então, assim, foi momentos bastante agradáveis, né? Que eu tive aqui, porque a recepção dos alunos era muito boa, né? Comigo foi muito boa. E eu dei aula em vários cursos também, né? Será que eu respondi? Sim. Dentre o que você passou como aluno e como professor, teve algum momento que você leva com você, que você contou isso dentro de outra sala de aula? Algum professor que ficou marcado? Deixa eu pensar aqui. Olha, eu lembro da professora Dálcia, né, porque a professora Dálcia começou a dar aula para mim no primeiro ano de pedagogia, de história da educação. Aí logo ela teve uma situação, se afastou e depois ela voltou no terceiro. Então ela marcou bastante, né? Era uma professora bastante crítica, a gente tinha uma discussão bastante frutífera, né? A gente discordava e concordava. E depois a gente levou a Dálcia para a vida, né? Porque, assim, o carinho que eu tenho por ela é muito grande, viu? É isso. Como é que você... Vou um pouco mais antes, né? De você estar estudante de pedagogia, né? Como é que você veio para a pedagogia, para o curso? Qual o movimento da sua vida que te trouxe para a pedagogia? Então, o que acontece? Eu era um menino da zona rural, né? Do campo, né? Era o camponês, né? E também, assim, eu não tinha essa visão dessa multiplicidade de curso, né? Como a gente entende a universidade hoje, né? Para mim, na época, era um outro olhar, né? Era o olhar do adolescente mesmo, né? O começo do liminar da juventude mesmo. E eu fiz o magistério de ensino médio, né? E aí eu me lembro que tinha 2 pedagogos lá, que era a professora Vilma Karkov e o professor Luiz Antônio, que era um pedagogo, um pedagogo do Colégio Cecília Meireles. E, a princípio, quando eu estava no Fundamental 2, hoje, na época, a gente chamava ginásio mesmo. Isso. Eu queria ser professor de história quando eu estava no ginásio. Só que... E ser professor de história tinha alguma inspiração? A professora Rosângela? Ou não? A professora Rosângela, mas também a professora Iracema. Ah, me lembro. Lembra? Então, a professora Iracema, a Rosângela foi me dar aula no ensino médio, né? Então, foi um pouquinho mais, mas também foi uma grande inspiração. E no ginásio, sexta, sétima série, sexto, né, porque eu cheguei no sexto, em sertanejo. E a professora Iracema dava aula de história, e eu ficava muito encantado com a disciplina de história, que me ajudava a entender um monte de coisa,
E olha que eu gostava de matemática, mas aí a história Ocupou o lugar. começou a ocupar os lugares, né? E aí, quando eu cheguei no curso, que hoje é formação de professores, né? Formação docente, isso, era magistério, eu vi que ali, peraí, mas como faz para dar a filosofia da educação? Quem era o professor de filosofia da educação? É o professor Luiz Antônio. Como faz para dar aula de didática? Didática, a professora Vilma Karkov, isto. E aí me falaram, olha, esse aí é a pedagogia, né? E na época a pedagogia não era para lecionar dos anos iniciais de educação infantil. Na época a pedagogia aqui na UEMP, ela tinha o esquema 3+1, né? Era formação de professores para as disciplinas pedagógicas do ensino médio, e depois você fazia mais um, você escolhia entre as habilitações. Aqui oferecia supervisão e orientação educacional. E administração. Isso, mas na nossa época não foi proposta de administração, né? E aí a gente tinha uma questão de legislação, todos estavam ocupando a função do supervisor educacional, né? Não era muito claro isso na época. Aí a turma fez uma opção por orientação educacional, os professores também, né? Fizemos um diálogo para ver o que seria essa opção e acabamos formando nessas duas habilitações, com orientação educacional, né? E porque, Livaldo, que à época eu tenho a impressão que o pessoal gostava de escolher orientação educacional. É uma impressão falsa minha ou você tem essa mesma percepção? Sim, porque o pessoal preferia, na época, a visão, eu não estou dizendo que é isso, que é mais complexo, né? A visão é que o orientador educacional trabalharia com o estudante e o supervisor educacional de ensino pedagógico trabalharia com o professor. E o pessoal preferia a orientação, até porque muitos associavam a pedagogia à psicologia. Não era o meu caso. Não era o meu caso, eu não tinha essa complexidade toda de pensamento na época, não. Até eu gostei muito da orientação, só que depois a supervisão virou a minha paixão, né? Então, assim... Por que ela virou a sua paixão? O que aconteceu na sua vida que ela virou sua paixão? É porque eu tinha ocupado o cargo, né? Eu fui diretor e eu era supervisor também, né? E eu fui diretor muito cedo, com 20 anos de idade, né? E isso me fez uma transformação muito rápida na cabeça, né? Lidar com questões muito distintas dos problemas que eu lidava como estudante, né? Então, eu comecei a olhar que o professor precisava mais desse diálogo sobre o pedagógico, porque, na minha visão, até hoje, eu penso que o aluno é do professor. Não dá para você estar numa sala à parte com esse olhar do aluno empírico, né? Então, eu sempre argumento, a orientação educacional ela tem que ter olhar para o aluno concreto, né? Porque e aí essa distinção entre aluno empírico e concreto é algo que, para mim, abre o horizonte da compreensão, né? do fenômeno, né? Então, a orientação educacional foi importante, mas depois o meu primeiro trabalho de monografia na especialização foi o título, o currículo escolar e a prática do supervisor pedagógico. Foi orientado pela professora Mara Peixoto Pessoa. Isso. Que era aqui do curso de letras. Isso, mas na especialização ela era professora e aí o tema era um dos temas que ela orientava e foi uma orientação bastante feliz. Você no começo comentou de sertanejo, você era aqui de Cornélio ou você era de sertaneja?
eu era do campo de sertanejo. Eu morava numa fazenda que se chamava Fazenda Planalto, que não era na sede ainda, tinha uma parte específica de gado. Meu pai mexia com pecuária, meu pai era primeiro domador de burros, cavalos, né, equinos, e depois o meu pai foi retireiro, era o peão, né, o que lidava com a pecuária. A fazenda tinha uma grande extensão de agricultura, mas tinha um campo específico de pecuária. E aí eu vinha da zona rural e ia para a sertaneja. E eu comecei, por exemplo, o ensino médio, eu fiz auxiliar de contabilidade. E fiquei trabalhando na roça de manhã à tarde, e à noite eu ia fazer contabilidade. Só que aí no segundo ano as professoras, Nivaldo, tem que fazer um magistério, você já eu era catequista, né? Eu peguei a escola do Mairiporã, era uma escola rural, e eu pedi à Secretaria da Educação para eu trabalhar a catequese ali. Então, assim, por mais que a catequese não fosse aula, existia uma experiência social e pedagógica, né? Então, as pessoas viam aquilo como um interesse, né? Então, aí fui fazer o magistério à tarde e à noite eu continuei com o auxiliar de contabilidade. Aí, no terceiro ano, eu passei em pedagogia, né? E fazia magistério, eu tive que terminar o magistério e pedagogia junto e o estágio de manhã. E a condução, né, que era o problema meu maior, era o transporte, né, porque eu morava na zona rural, acho que dava uns 17, 20 quilômetros da cidade, alguma coisa assim. Por aí. E então, assim, eu dependi também de muita gente para me ajudar, porque às vezes chegava meia-noite, não tinha como ir para a zona rural, e aí as pessoas foram me acolhendo e eu consegui terminar o curso de magistério. Aí já no terceiro ano de pedagogia eu comecei a trabalhar na Secretaria de Estado Secretaria Municipal de Educação de Sertaneja. E logo eu era estagiário voluntário também, né? Porque de manhã eu ia todo dia, eu já tinha que sair cedo de casa, já ia. Então a professora viu uma carcola, eu fiquei um ano na sala dela como auxiliar e aprendi muita coisa ali. Então me deu uma base muito grande, né? Tá estudando a questão do magistério, as disciplinas, e também tá praticando esse estágio que tinha a parte, né, que é contabilizada, e tinha a parte também que a gente ia porque já estaria ali mesmo, né? Então foi uma formação bastante intensa nesse período, né, Luiz? Você vinha todo dia de sertaneja aqui para Cornélio? Isso. Todo dia. Todo Legal. dia. E teve algum evento que aconteceu na Faficop, tanto no campus ou fora, que você se lembra que marcou bastante você? Algum projeto que você participou? Deixa eu pensar aqui, foram tantas coisas, né? A gente tem que até selecionar, mas não vai dar tempo no videocast, né? Bom, as semanas de extensão, na época, traziam muitas pessoas e a comunicação entre o curso aumentava, culminava alguns temas, e isso também foi dirigindo a gente para as escolhas futuras, né? Um destaque também é a professora Carmen Prado. Eu tenho muita saudade dela, né? Até não faz um tempo que não a vejo, uns 5 anos ou mais. E a professora Carmen Prado era a coordenadora do curso. Então, nas semanas de extensão, eu me envolvia muito com as semanas de extensão, assim, era algo que foi um diferencial. Nivaldo, a sua vida, né, você já contou um pouco dela para nós aqui, né? Mas assim, gostaria ainda de insistir com você, que você nos brindasse, né, com um relato, né, da sua luta, né, e como é que é esse movimento do menino que sai lá da fazenda,
né? Inclusive isso está na sua dissertação de mestrado, que se tornou um livro, né? Eu leio aquele livro e vejo, sempre digo assim, é um livro da resistência, né? Porque a resistência se dá também na medida em que a gente tematiza, tem coragem de tematizar a nossa própria vida, a nossa própria condução, né? E os desafios, os embates, as frustrações que nós tivemos ao longo do processo, né? Gostaria que você pudesse nos comentar um pouco isso. Muito bom. A pergunta me ajuda até a pensar, né? O 4º capítulo da minha dissertação, que virou o livro, na verdade, eu não ia fazer o 4º capítulo, porque eu estava naquele momento tentando receber as orientações do que o Saviani escrevia. E o Saviani, ele tem uma orientação bastante interessante, que no mestrado se faça a monografia de base, né? Que faça a pesquisa mesmo, para você ter aquele cabedal de bibliografia, de referências, para você seguir no doutorado, e aí sim você ter uma escrita mais consistente. Consistente também, como que se diz, né? A apropriação já é mais tua, né? Não é uma reprodução dos autores. Já no mestrado, a orientação é que fizesse a reprodução dos autores para compreender, mas superasse, incorporando aqueles conteúdos, né, que você estudou. E aí eu fiz 3 capítulos teóricos e era bem a didática coerente com a pedagogia histórico-crítica mesmo. Eu busquei isso, né, até o desenvolvimento histórico da didática dentro da pedagogia histórico-crítica, que passa pelo Gasparin. Depois, agora nós estamos no momento dos autores fazerem a crítica da crítica, e esse movimento ainda é muito interessante, e isso me propiciou a rever todo o meu histórico, né? E aí o que acontece? No campo, quando eu começo a fazer o magistério, eu já estava no ensino médio. E naquele momento, a legislação, ela priorizava o ensino fundamental, né? Inclusive o transporte escolar, a merenda, tudo isso, né? E eu, como eu ficava o dia todo no magistério, depois contabilidade, ou magistério depois vim para a Cornell Faculdade, então a alimentação para mim não seria prioridade se fosse baseado na letra da lei, né? E também o transporte, né? Que a alegação para mim é que eu não poderia usar o transporte porque eu já estava no ensino médio, embora já estava generalizado para o ensino médio. Mas aí entravam as questões políticas locais e também eu não entendia tão bem, né? E então foi uma luta muito grande de ter o transporte, ter a alimentação. Bom, a alimentação foi mais fácil, porque na escola a equipe me conhecia, sabia da história toda, como que estava sendo feito, né? E até me incentivava a estudar, né? Só que no município não foi igual, porque chegou um momento que eu não tinha mais como ir para a escola, para a faculdade também, né? E aí, uma situação bastante difícil de lidar com a situação e pedir, e daí não tinha uma resposta tão positiva. E aí que aconteceu um fenômeno muito importante mesmo, que foi tirar um atestado de pobreza, né? E ir na Secretaria de Educação e dizer, olha, eu não tenho condições, porque seria cobrado de mim, né? Era essa a proposta do município, cobrar de mim para eu transportar na prefeitura, embora a prefeitura passasse naquele caminho, existiam pessoas que faziam tudo.
mas existia uma questão que fugia da minha compreensão naquele momento, que são as questões políticas, partidárias, de grupo, social, todas essas coisas se entrecruzavam ali, né? E um adolescente não tem essa compreensão, né? Nem poderia ter, e até que me ensinou muito isso, né, Luiz? E então, depois do atestado de pobreza, eu segui em frente, né? E logo depois... Então a situação chegou a um ponto que a saída que você encontrou foi apresentar para a Secretaria Municipal de Educação ou para a Prefeitura da cidade um atestado de pobreza. Isso, e também não foi difícil, porque era verdade, né? Eu era pobre mesmo. Sim, mas assim, a complexidade dessa situação, né? Hoje seria inconcebível uma situação dessa, mas na época eu tenho que procurar, para um melhor entendimento, como se diz, a visão regional era uma visão diferente, né? Eu acho que nós já caminhamos muito, eu acho que a universidade, a cidadania teve uma transformação nesse período, né, da gente chegar até aqui, mas a visão na época era muito distinta. Hoje, por exemplo, imagina pedir uma atestado de pobreza, precisar para andar, para ser transportado num transporte educacional que já levava as pessoas que passavam pelo mesmo caminho, né? Então, hoje seria diferente, mas eu fui levado a isso porque era ou fazia isso ou desistia da escolarização, então não tinha outra possibilidade. Aí a gente tinha que agir, né? E aí eu fui buscar a alternativa foi essa. E daí? Como é que... Aí você termina o magistério, você termina... Eu termino o magistério em 1997, é isso? Isso. 98, eu fui contratado, só que eu já estava como voluntário na rede uns 4 anos, né? Voluntário, estagiário, e eu conhecia muito bem a rede, né? Olha, a rede é pequena, de sertanejo, né? Então eu conhecia bem a rede, conhecia os profissionais, e aí o secretário de Educação, o professor Luiz Antônio de Oliveira, me acolheu na secretaria, né? A gestão era do prefeito Renato Tavares, e eu comecei na Secretaria de Educação como contratado porque estava havendo uma mudança curricular no Brasil. Era a primeira vez, 96 foi a nova LDB, e 97, 98 até 99 tinha os prazos, né? Toda a escola ainda não era exigido que ela tivesse um projeto pedagógico publicizado. E aí cobrava-se, né, o MEC, foi o momento do lançamento dos parâmetros curriculares nacionais em 1997. E eu vinha de uma trajetória de formação do magistério, onde a compreensão maior que eu tive era do currículo básico do Estado do Paraná, que confrontava o currículo nacional naquele momento, porque o currículo básico do Estado do Paraná trabalhava na perspectiva do materialismo histórico dialético, que se expressa na educação através da pedagogia histórico-crítica. Então, ali começa o encontro até com o meu objeto de estudo. E um objeto difícil de compreender, porque até então a gente tinha uma visão bastante ingênua que a pedagogia era unitária já. E aí que eu compreendo que a pedagogia era dividida, né? É um campo de disputa. Era um campo de disputa, mas aí eu fui aprender, né, na prática. E eu vi que os professores, na época, eles tinham um confronto muito grande em metodologia, né? Até uns tinham umas críticas bastante elaboradas, os professores que trabalhavam na rede de anos iniciais, de educação infantil, que tinha uma compreensão, né? Dizia, olha,
os parâmetros ou o currículo básico, tinha as críticas, né? Umas eram bem elaboradas e outras só faziam coro mesmo, não tinha nenhuma expressão, até porque a pedagogia é uma ciência interdisciplinar muito complexa, né? E na época era mais sincrético ainda, né? Eu acho que não era só eu que achava que a pedagogia já seria unitária, eu acho que tinha muito, né, disso. E é um processo demorado de apropriação para a gente compreender, né, o fenômeno, né? Então, eu fiz um estudo primeiro no Secretário da Educação, dos parâmetros curriculares, mas é aquilo, né? Eu tentei sincretizar, porque eu ainda não... Porque, o que o quarto capítulo da dissertação e do meu livro me levou a fazer? Até analisar a minha evolução e os meus equívocos. É importante a gente ver o erro, né? Que era um processo, né? E eu fui tentando sincretizar, mas também indo para o sintético, né? Para uma síntese mais elaborada, né? Então, me ajudou a rever, né, esse processo, né? E eu acredito que essa visão de currículo começou lá, né? O encontro, eu acho que isso me levou, me fez uma catarse muito grande, né? De conhecer o currículo. E aí eu vim fazer a especialização justamente naquele momento. E aí eu falei, é o currículo, o meu objeto é o currículo. E esse trabalho na Secretaria Municipal chegou ao final ou ele foi abortado? Então, o que acontece? Eu não sei se eu diria que ele foi abortado, porque é um processo demorado mesmo, mas o que acontece? Eu começo esse trabalho, a gente monta um currículo, né, com as escolas, mas o que acontece? Precisava de continuidade, né? E aí a gente, logo depois também eu tive que vir para cá, né? Então, assim, a gente fez as primeiras bases, né? Eu acho que isso ajudou muito a compreender o que estava acontecendo, porque os parâmetros curriculares eram novidade, era o neo-escolanovismo, né, que é tanto criticado pela pedagogia histórico-crítica, ele adentra na gestão do Fernando Henrique Cardoso bastante forte, era a consultoria do espanhol lá, o César Coll, e o franco-suíço Felipe Perrenot. Então nós teríamos que compreender aquela base que dava os parâmetros, né? E, assim, hoje, por exemplo, eu entendo que os parâmetros eram um manual metodológico, mas era muito específico da técnica, do fazer e a psique mesmo, era muito psicologizante, né, até. E Piaget e Vygotsky era tentado juntar, né, então era complexo isso, né, não havia uma distinção muito clara, então a gente foi estudando e aprendendo junto com o carro andando, né? E então, quando eu fecho o documento, a gente já estava entendendo que havia uma distinção muito forte. Talvez o pessoal, né, o secretário de Educação já tinha essa visão, né? Embora os parâmetros fossem muito novo, né? Estava em estudo, mas eu, por exemplo, eu tinha quantos? 20 anos, né? E até 21, 22, 23, 24 anos eu vim para cá, né? Mas continuei ainda um ano lá. Aqui em Cornélio, você trabalhou onde? Então, aqui em Cornélio eu passo no concurso em 2001, isto. Eu passei no concurso em 2001 e sou chamado muito rápido, foi logo em seguida. Aí eu fui para o Caíque Pedro Baggio, a escola municipal era Aníbal Camp. E aí eu começo como professor da terceira série. Eu era professor da terceira série no Caíque, eu descia lá ali na entrada, o
era um ônibus, né? Eu sei. A gente pagava, né? Ele vinha, daí ele vinha trazer o pessoal, eu descia lá em cima, descia para o Kaique, e depois eu esperava lá em cima. E de manhã eu era diretor ainda, foi o meu último ano, mas aí já era outra secretaria também, já tinha mudado várias situações ali. E aí depois, um ano antes de terminar o mandato do prefeito, eu decidi ficar só aqui, porque eu queria já me dedicar mais aqui. Então eu fui, mas antes de eu vir para cá, eu fui nomeado supervisor, porque a diretora, ela entendeu que eu conhecia tinha leitura dos parâmetros do currículo básico, e aí ela foi bastante, como se diz, ágil, né, opa, vem para a supervisão, né, e aí eu assumi a supervisão. Aí no outro ano, era o prefeito José Antônio da Fonseca, me convidou para a direção. Aí eu fiquei na direção um pouco, fiz uma luta, eu não queria ficar na direção não, porque eu logo assumi a UEMP, né? Aí eu queria voltar para a sala de aula, né? Não que eu não gostasse da direção, porque o Kaique, eu fui muito feliz lá, né? Então, assim, era uma escola que de periferia, né, tudo, mas assim, para mim foi uma escola muito agradável e eu fui muito bem recebido pelos colegas. A diretora depois era a Miriam Mattioli, acho que ela não mora, mas em Cornélio, acho que mora em Telêmaco. E aí ela me convidou para supervisão, né, e a professora Indaíba, que era orientadora educacional, eu era supervisor. Depois a professora Miriam foi para Telêmaco e aí o prefeito José Antônio me convidou para ser diretor. Aí eu fiquei um tempo na direção, aí eu vim dar aula na UEMP, né, de professor colaborador. Aí eu quis voltar para a sala para me conciliar, porque eu queria essa experiência, né? Então foi isso. Eu acho que eu esqueci de alguma coisa.